A Câmara dos Deputados em Brasília realizou sessão solene para homenagear os 60 anos da resolução da ONU que decidiu pela partilha da Palestina. O evento também homenageou a memória de Oswaldo Aranha. Acompanhe agora nas imagens cedidas pela TV Câmara. A solenidade começou com um pequeno vídeo sobre Oswaldo Aranha e a partilha. Em seguida, o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinalha, chamou o deputado federal e autor do requerimento para a realização da solenidade, Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul. Quando tomei a iniciativa de propor a convocação desta sessão solene, muitos colegas de representação ou amigos perguntavam se o objetivo era homenagear o Estado de Israel e a minha resposta era também homenagear o Estado de Israel. Mas era uma pretensão mais ambiciosa. Fosse a intenção restrita de fazer uma homenagem merecida ao Estado de Israel, nós o faríamos no dia do seu nascimento, do seu sofrido nascimento, a 14 de maio de 1908. Mas, neste caso, a certidão de nascimento veio antes. Veio a 29 de novembro de 47, num ato que, pelo simbolismo, transcende do próprio Estado cuja criação ensejou. Porque foi um ato de arbitragem da Organização das Nações Unidas para um conflito que já tinha décadas apenas no seu formato mais recente. Finais dos anos do século XIX e os anos do século XX, consumidos por enfrentamentos naquela zona conflitada do Oriente Médio. E a ONU assumiu um papel arbitral e não o fez sem custo. Fez com o custo político de quem toma a decisão na projeção da própria história. Em seguida, o presidente da Câmara dos Deputados falou um pouco sobre a Conferência de Anápolis, realizada mês passado, e destacou a importância do Oriente Médio. Esta reunião, ocorrida recentemente em Anápolis, nos Estados Unidos, com a participação da representação de Israel, bem como a representação palestina, e com a participação de inúmeros representantes do mundo todo, inclusive do Brasil, creio ser mais uma ponta de esperança para que superemos, se não definitivamente, pelo menos que se dê passos acentuados no Oriente Médio, porque eu ousaria dizer que a paz mundial ela está assentada notadamente no Oriente Médio. E como o vídeo registrou, os interesses econômicos da região são anteriores à própria fundação do Estado de Israel. E isso não mudou. Pode ter mudado a geografia até, pode ter mudado parcialmente, eu diria, os atores, mas o fato é que ali se concentram riquezas, e isso, evidentemente, é uma área que aponta para o progresso, mas sempre é um caminho difícil, pelos interesses muitas vezes em conflito. Falaram também os deputados federais Marcelo Itagiba, do PMDB, Rui Paulette, do PSDB, Kleber Verde, do PRB, o deputado Paz Landim, do PTB, e Hugo Leal, do PSC. Os judeus de todo o mundo acabaram de orar a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a celebração da retomada do Templo de Jerusalém e sua consequente purificação, após um longo e doloroso período de profanação.
Toda a história e toda a tradição do povo judeu estão ligadas a Jerusalém e a Israel, a sua terra natal, onde formou sua identidade espiritual, religiosa e cultural. Nesta sessão solene, em que a Câmara dos Deputados associa-se às comemorações dos 60 anos da decisão da Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, já falado aqui nessa tribuna, pela partilha da Palestina, creio que ainda mais importante do que relembrar a história é reconhecer os resultados alcançados pelo Estado de Israel. Nestes 60 anos, o povo judeu, geração após geração, trabalhou para construir uma sociedade moderna e democrática. Os judeus reconstruíram sua pátria, criaram plantações em pleno deserto, construíram e reconstruíram cidades. Em Israel, o povo judeu ergueu uma sociedade que não descuida de suas tradições, que homenageia sua história, que alimenta os valores espirituais e valoriza a fé religiosa. Shalom. Esta palavra de fácil definição, que para nós, descendentes da terra prometida, cidadãos do mundo, nos lembra a cada dia o desejo do povo judeu espalhado pelos 4 cantos do mundo, em especial em nossa querida Israel. Shalom representa a busca incessante pela felicidade, pela integração entre os povos, pela união dos ideais comuns aos homens de bem. É o cuidado com cada ser vivo, com a natureza, é o respeito aos mais velhos e às tradições ancestrais, é a convivência pacífica e harmoniosa entre todos os homens. Shalom, para nós judeus, senhoras e senhores presentes, é a paz. Organizada pela CONIB, representada pelo presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Henry Chmielnicki, compareceram as representações do Rio de Janeiro, liderada por Sérgio Nisquier, de São Paulo com Alberto Milkiewicz, de Minas Gerais com Silvio Musman e Brasília com Viviane Landuer. Os embaixadores da Alemanha e Áustria prestaram sua solidariedade, demonstrando excelente trabalho de nossas lideranças políticas nos últimos anos, ao contrário do que vínhamos ouvindo, a deputada Jo Marães, do PCdoB de Minas Gerais, destacou a importância da figura de Oswaldo Aranha, dos judeus, dos árabes e da necessidade de paz sem terrorismo. Oswaldo Aranha, naquele momento, e às vezes a gente desconhece a contribuição das figuras históricas nossas para o mundo. Talvez Oswaldo Aranha, naquele momento, o Brasil não tinha a dimensão de potência que hoje tem no mundo. E o poder e a capacidade dele de projetar, num momento de conflitos mundiais de tamanha dimensão, de gestar algo que dizia da convivência, da irmandade, da fraternidade do mundo, construindo, arrancando das contradições e dos conflitos uma proposta de paz. A Palestina compartilhada entre o Estado de Israel e o Estado árabe. Não haveria ninguém que não tivesse esse sentimento profundo, que é do povo brasileiro, que é do povo judeu. Porque é evidente que o povo judeu sabe, no sofrimento histórico que atravessou, o quanto é fundamental a paz, o quanto é decisivo que o seu filho, que a sua filha, filho do seu irmão árabe que está do outro lado, da sua irmã árabe, possa conviver em paz, sem o medo de que bombas explodam. Por isso eu tenho certeza que neste momento, nesta sessão, nós estamos homenageando Oswaldo Aranha,
E que homem! Nós estamos homenageando a paz, a fraternidade que ele representou na construção da Resolução 181. Mas nós estamos também homenageando aquilo que é do interior e da vontade do povo judeu, como é do interior e da vontade dos povos árabes, que construamos, apliquemos a resolução arrancada naquela história. Em seguida, Zazi Aranha, neta do chanceler Oswaldo Aranha, destacou características de seu avô, o sentimento de justiça e a busca pela reconciliação. Eu só gostaria, nesse agradecimento, de evocar duas características do Oswaldo Aranha, que eu acho que até hoje são de importância. Dois traços dele que sempre o acompanharam, que era o sentimento de justiça que ele tinha e a busca da conciliação, que fez com que ele participasse de tantas, desde as cargas de cavalaria de 23 até o pódio das Nações Unidas em 47, naquele momento histórico. Eu tenho certeza que se ele tivesse vivo hoje, estaria usando essas armas poderosas, que são o sentimento de justiça e o poder de conciliação, para defender o sonho que nessa ocasião, em 29 de novembro, há 60 anos atrás, ele buscou, que foi a existência de um Estado judaico e um Estado palestino. Logo após o discurso de Zazi e encerrando a solenidade, falaram o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Henry Chmielnicki, representando a CONIB, e a embaixadora do Estado de Israel no Brasil, Tzipora Rimon, destacando a importância de Oswaldo Aranha para o Estado de Israel. O deputado Ibsen Pinheiro terminou a solenidade com uma frase emocionante do presidente do Conselho Sefaradi, Nelson Menda. Pode um só homem mudar o curso da história? A resposta é Oswaldo Aranha. É um texto de Nelson Menda. Presidente do Conselho Sefaradi da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro.